Por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus torna-se conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Número 1 diz: os versículos mais profundos em toda a Bíblia são Efésios 3, de 8 a 11. Então, eu pedi para o meu amado irmão David a se levantar com o espírito exercitado para ler esses versículos. Não falem nada enquanto ele lê. Simplesmente exercite seu espírito e vamos tocar as coisas mais profundas. Efésios 3, de 8 a 11. A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como evangelho e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Os versículos mais profundos em toda a Bíblia exigem o esboço mais profundo e a mensagem mais profunda e o nosso receber mais profundo. Agora, de maneira suave, eu digo a todos vocês, todos somos membros do corpo. A mensagem é para o corpo. Então, não tentem absorver tudo. E haverá bastante tempo para dar testemunho, pelo menos 20 minutos ou talvez 25 minutos. Quer você esteja lá no fundo ou aqui na frente, por favor, não fale nada sobre a sua vida ou sua experiência, somente a questão que lhe tocar. Agora entraremos nesse esboço muito profundo, com revelação muito profunda. Algorismo Romano 2, o capítulo 1 de Efésios, fala do poder de Deus. O capítulo 2, da graça de Deus. E o capítulo 3, da sabedoria de Deus. E veremos que a sabedoria é muito mais elevada e mais profunda do que as coisas mais básicas, as doutrinas, por exemplo. E como nós estaremos entrando na sabedoria de Deus, estaremos entrando numa revelação muito profunda no Novo Testamento. E simplesmente iremos ponto após ponto, e quase cada ponto tem o seu encargo. Mas começaremos com os versículos mais profundos e a parte mais profunda da mensagem. E então subiremos mais e mais alto até chegarmos no ponto 5. E então estaremos no ponto mais elevado do encargo. E simplesmente buscamos ao Senhor que Ele nos guie, nos ilumine e que se dispense a nós nos próximos 60 ou 62 minutos.
a fim de participar da restauração da igreja, nós precisamos ver o propósito eterno de Deus acerca da igreja. Então aqui o Senhor deseja nos iluminar e abrir o caminho para vermos qual é o propósito eterno de Deus acerca da igreja. Não apenas ouvir sobre isso, mas interiormente ver isso na palavra. Um propósito é uma intenção determinada de fazer algo ou ganhar algo. E veremos que esse propósito eterno foi decidido e determinado entre a deidade da Trindade antes que existiu todas as coisas. Isso foi parte do plano deles e o tempo virá no que você esteja lendo, orando, estudando Efésios 1, versículo 5, você foi predestinado antes que o universo existiu para ser um filho de Deus. Ele sabia qual seria o seu nome, sabia quando você nasceria e qual seria cada aspecto da sua pessoa. E agora, somente Deus sabe quão longe isso foi em termos de tempo. Mas eis-nos aqui, estamos aqui para ver que Deus estava determinado, quando Ele toma uma decisão e depois funciona com sua sabedoria, nada pode detê-lo. Ele é cabal, uma intenção determinada de fazer algo ou ganhar algo. E se buscarmos em todo o Novo Testamento, esse ganhar, o que ele ganha é a esposa dele, porque quando o Senhor voltar secretamente para arrebatar os vencedores vivos entre os santos, ele virá para a sua noiva. O propósito, a vontade determinada de Deus tornou-se o propósito de Deus. Ok? A vontade determinada de Deus. Sabemos, a partir de Apocalipse 4:11, que todas as coisas do universo foram criadas em relação à vontade de Deus. E eu mencionei antes que a vontade de Deus é que o Cristo todo inclusivo seja nossa vida e nosso tudo, como revelado em Colossenses. E também sabemos de Efésios, a vontade perfeita de Deus é para ter o corpo. Então, uma vez que isso seja estabelecido em nosso relacionamento com o Senhor, nós percebemos: Senhor, tu me criaste, tu me salvaste, tu me trouxeste aqui. Porque o Deus soberano tem uma vontade eterna, determinada a meu respeito. E eu espero, amados irmãos, quer você seja jovem ou mais idoso, eu espero que percebam que na sua comunhão com o Senhor, você toma uma decisão que dura a vida toda. Que seja o seguinte: Senhor, eu não aceitarei a tua vontade permissiva. Eu não quero fazer alguma coisa que o Senhor permita que eu faça. A minha decisão somente pode ser cumprida, levada a cabo pela tua graça e pela tua vida de ressurreição. A minha decisão é que a tua vontade divina com relação a Cristo e a igreja, isso está estabelecido em mim. É por isso que estou aqui. É por isso que tu me criaste. E, Senhor, em cada aspecto importante da minha vida humana, até o fim,
eu fortemente afirmarei que a minha decisão, a minha escolha é a vontade perfeita de Deus. E essa decisão me foi tornado real mais ou menos oficialmente quando eu terminei os meus estudos teológicos. Tomei a decisão, eu não aceitaria nenhum aspecto da vontade permissiva de Deus. Mas eu não tinha ideia qual era a vontade perfeita de Deus. Então, os seguintes 2 anos, o Senhor me deu um certo tipo de instrução cabal, e alguns já ouviram, mas eu quero mencionar de novo para vocês que não ouviram. Depois de 2 anos de estudo, e aquele estudo era cabal, e eu tomei aquela decisão final, eu preciso abandonar o cristianismo, o sistema inteiro. Eu não sei o que está na minha frente, mas o Senhor quer que eu lhe pergunte qual é a tua vontade perfeita. E em 1966, ele o tornou conhecido. Agora que você casou, eu quero que você vá para a Califórnia. Quando você chegar lá, você descobrirá qual é a minha vontade perfeita. E foi então que eu conheci um irmão numa igreja local em São Francisco, 98% de língua chinesa, mas não importava, eu tinha muitos cristãos, amigos que eram chineses. Quando eu cheguei lá na primeira reunião, finalmente eu podia dizer, eu estou em casa, meu lar. Esta é a vontade perfeita de Deus. Porque Deus está funcionando dessa maneira. Então, a vontade determinada de Deus tornou-se o propósito de Deus. O propósito de Deus é sua intenção determinada de ganhar a igreja. É isso que está no coração dele. E ele sabe que esse será o centro do universo. O propósito eterno, literalmente o propósito das eras, foi feito por Deus na eternidade passada para a eternidade futura. Quando todos estivermos juntos numa outra esfera do tempo, no novo céu e na nova terra, talvez o Senhor lembre a você. Foi assim que a vontade perfeita te fez chegar aqui. Eu te escolhi milhões de anos atrás e agora todos estamos aqui. Então, na eternidade passada, antes da fundação do mundo, antes dos céus, da terra e de todas as coisas serem criadas, Deus criou um propósito para algo no futuro, na eternidade vindoura. Portanto, é chamado de propósito da eternidade. O propósito eterno. Mas, amados, estamos experimentando, estamos vivendo, estamos testificando da questão mais profunda que um ser humano pode ter. Isto é o propósito eterno de Deus. O que estamos fazendo durará para sempre. Chegando na letra C, a palavra propósito, em Efésios 3:11, é equivalente à palavra plano. O propósito eterno de Deus é o plano eterno de Deus. Então, ele tem um plano eterno para a totalidade da economia de Deus com respeito a Cristo e à igreja. Mas eu acho que podemos dizer com precisão
que Ele tem um plano para cada um de nós. Você está no treinamento de tempo integral porque isso faz parte do plano. E muitos de vocês vão se formar daqui a alguns meses. E como e quando vocês descubram qual é a vontade perfeita de Deus é para mim, bom, Ele tem um plano para você e você saberá. E você terá a graça, você terá a paz. Talvez nem todos tenham a mesma visão sobre você, mas deixe as pessoas falarem o que eles quiserem. E de maneira terra você pode responder, eu estou te ouvindo, mas eu preciso fazer a vontade perfeita de Deus que Ele arranjou para mim, e o meu plano é ir para certo lugar. E o plano é, eu espero que isso aconteça, que eu tenho um sentimento muito profundo por alguma determinada irmã, eu tenho um plano de me casar com ela. Então, esses são os planos que irão surgir à maneira de Deus e ao tempo de Deus. Ok. O seu propósito em Romanos 8:28 refere-se à determinação intencional no plano de Deus. Todos nós conhecemos esse versículo. Que a vontade eterna de Deus tem de ser feita. O plano de Deus é ter uma expressão coletiva de si mesmo em Cristo, o Filho, pelo Espírito, por meio do corpo, composto e edificado com muitas pessoas regeneradas e transformadas, pelo mesclar de si mesmo com a humanidade. Que frase profunda! Deixa eu repetir mais lento aqui. O plano de Deus é ter uma expressão coletiva de si mesmo. É coletiva. Não é algo individual com nenhuma pessoa. É uma expressão coletiva de si mesmo em Cristo, o Filho de Deus, pelo Espírito, por meio do corpo, composto e edificado com muitas pessoas regeneradas e transformadas pelo mesclar de si mesmo com a humanidade. Essa palavra, o corpo, surgirá mais uma vez, mais tarde no esboço. Quando eu tiver um guiar interior para compartilhar algo a respeito disso, para que tudo relacionado a isso seja real, não apenas uma doutrina, nem um conceito, mas uma realidade. Letra D. Efésios 3, de 10 a 11, revela que a existência da igreja é segundo o propósito eterno que Ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quero tomar uma pausa aqui. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só essas 5 palavras são maravilhosas. A igreja foi planejada por Deus na eternidade, antes do tempo começar. Como sabemos que ele fez isso? Bem, demorou muito para os apóstolos. Essa revelação foi dada a Paulo depois de ele estar na prisão, limitado ao máximo.
Fisicamente ele estava lá, mas interiormente ele estava em outra esfera. Ele estava com Cristo nos lugares celestiais. E foi ali que ele escreveu Efésios e Filipenses e Colossenses. Talvez mais uma ou duas epístolas. Quando ele foi libertado, ele teve outro ministério e ele foi aprisionado mais uma vez. Ele escreveu a sua última mensagem ao seu filho espiritual, a Timóteo, e lhe disse: termina ou completa o teu ministério. Ele não disse, faça o que eu estou fazendo. Ele falou, percorre o teu curso, termina a sua carreira. Na eternidade passada e para a eternidade vindoura, Deus planejou e propôs ter a igreja em Cristo e para Cristo. A igreja não é uma questão temporária, mas uma questão eterna, no propósito eterno, de Deus. A igreja é o centro e tema do plano eterno de Deus. Então, a vida da igreja na qual nós estamos não é temporária. Talvez na era vindoura estaremos na essência dela, mas no novo céu e na nova terra, a igreja está lá. Isso é além da imaginação. Todos os crentes estarão amadurecidos, todos estaremos juntos. Deus planejou na eternidade passada ter a igreja. E Ele espera ter a igreja na eternidade vindoura. A igreja existe nesta era e ao longo desta era. Contudo, ela é da eternidade passada e é para a eternidade futura. Nós temos esses dois versículos de Mateus 16, 18, quando ele fez a primeira declaração, que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso significa que a edificação da igreja será atacada repetidamente por Satanás, e repetidamente ele será derrotado e envergonhado. Letras E e F. Deus planejou ter a igreja composta de seres humanos regenerados e transformados, que são coordenados e juntamente edificados como um corpo coletivo. Um corpo coletivo. Eu vou voltar a esse ponto depois de ler o ponto F. A igreja é querida, amável e preciosa para Deus, porque a igreja é o seu bom prazer, o desejo do seu coração. Mesmo que seja de maneira muito limitada, o bom prazer no Senhor, quando Ele torna isso conhecido, quando somos apenas um vaso aberto, estamos em comunhão, e Ele simplesmente compartilha algo com você.
o bom prazer, eu quero que você conheça o desejo do meu coração. E não há dúvida que no ministério, nesses últimos 100 anos, o Senhor escolheu ir para a China, para ele dar esse ministério profundo aos irmãos Watchman Nee e Witness Lee. E, sem dúvida, há um grau muito significante. Ele tornou conhecido a eles o desejo do seu coração. Eu vou tomar uma pausa e falar algo em paralelo aqui. Eu quero lhes deixar saber que para a conferência de Memorial Day, o tema é a noiva preparando-se. Tem 6 mensagens, terá 6 mensagens sobre isso. A preparação da noiva. Esse é o desejo do coração dele. E quando o irmão Witness Lee começou a ter os treinamentos semianuais sobre todos os livros da Bíblia, isso foi em dezembro de 1974. E foi assim que ele começou. Se você simplesmente buscar naquele livro, no início, antes de ele começar a falar qualquer coisa sobre o livro de Romanos, ele simplesmente disse que a Bíblia é um livro de romance. Desde o início até o fim. Você pode encontrar essas 4 ou 5 páginas. Isso vai tocar você. Que é isso que está no coração do Senhor. Então é por isso que quando ele torna conhecido a nós o desejo do coração dele, o desejo dele é para ter uma esposa. Voltando para ponto E, para a letra E. Que são coordenados e juntamente edificados como um corpo coletivo. Bom, eu não estou falando para nenhuma pessoa ou para nenhum lugar. Mas eu tenho participado de reuniões, de várias situações, e sem dúvida os santos são sinceros quando falam sobre o corpo, estamos fazendo isso para o corpo. Bem, o fato é, a grande maioria somente sabe coisas acerca do corpo e não estão vivendo no corpo. Então, o que está envolvido aqui, para que vocês tenham uma visão clara sobre o futuro, que há um livro muito importante, bem conhecido, chamado O Ministério da Vida. A Experiência da Vida. E nesse livro há 4 estágios. E no final do segundo estágio, os santos já se consagraram, lidaram com o passado e várias coisas básicas. Mas então há o terceiro estágio. E o Senhor sabe, de maneira positiva, o meu coração dói dia e noite por irmãs amadas por toda a terra que tem muito pouca experiência, se é que tem alguma experiência do terceiro estágio.
há muitos amados, fiéis irmãos e irmãs que têm estado aqui há décadas, ou talvez mais de 50 anos. Porém, aqueles que passaram pelo terceiro estágio, eles não julgam ninguém, porque eles entendem, compreendem por onde está certo irmão, certa irmã, e há uma necessidade desesperada que quando vocês estiverem se formando do quarto período, do quarto semestre de treinamento, acreditem-me, eu sei onde vocês estão. Vocês estão no final do segundo estágio e o começo do terceiro estágio começará. E com algumas irmãs, como a penetração delas é muito mais profunda e pode chegar mais cedo nessa idade, bem, vocês chegarão lá. Daqui a algumas semanas vocês estarão no terceiro estágio. O Senhor me cubra, mas eu estava na restauração do Senhor por 2 anos e meio. E o Senhor me guiou pelos 2 estágios. Eu estava lendo a Bíblia repetidamente, eu cheguei a certo versículo e o Senhor usou aquilo para indicar para mim que, Ron, você está entrando no terceiro estágio, o estágio da cruz, aplicada a cada aspecto do seu ser. E ele sabia que eu fui um desafio. Mas quando passamos pelo terceiro estágio e quando entramos no quarto estágio, a mudança principal, radical, é a seguinte: você percebe, eu estou no corpo e eu sou um membro do corpo. Eu não consigo viver sem o corpo. E cada aspecto é uma questão do corpo. Então, é isso que está envolvido aqui. O corpo coletivo. E então, um aspecto de uma pessoa que já passou pelo terceiro estágio de maneira cabal. Porque quando o Senhor faz alguma coisa, ele é cabal. Quando ele aplica a cruz à carne, ele tocará cada aspecto do ego, cada aspecto e a nossa constituição natural. E então, o que acontece é que a vida que está em nós, que temos estado ciente, consciente, essa minha vida pessoal, interior, você percebe, essa vida é a vida do corpo. E agora você sabe, na experiência, que você é um membro do corpo e você não consegue viver sem o corpo. E é por isso que eu repito, eu sei que eu estou repetindo, mas quando me foi dito que eu precisava de ir para o pronto-socorro, e o médico me falou que você chegou aqui por algum motivo, mas você precisa de uma cirurgia quádrupla, de peito aberto. E, de repente, eu percebi, essa é uma questão do corpo. E era a vida do corpo, as orações do corpo, o apacentar dos membros do corpo, me levou por isso. O Senhor não queria que eu falecesse, não, pelo menos não naquele momento. Quando somos guiados para conhecer experiencialmente, na experiência, que estamos no corpo e vivemos para o corpo, quer você goste, quer não, quer você espere, quer não, você terá uma certa profundidade de discernimento. E você simplesmente saberá que, se você tiver qualquer contato com certa pessoa, você sabe se ou não
esse irmão ou irmã conhece o corpo na experiência. E quando você determinar aquilo, você não criticará qualquer pessoa. Você apacenta. Você cuida deles. Você ora por eles. E você pedirá para o Senhor algo assim: Senhor, o Senhor me levou pelo terceiro estágio para conhecer o corpo. Guia também a esses amados pelo terceiro estágio. Mas, Senhor, faça isso mais rápido do que foi comigo. Em vez de mais de 20 anos, talvez 8 ou 10 anos. Alguns de vocês nem chegarão aos 40 anos de idade. Mas aqueles que talvez estejam nos 80 e pouco anos de idade, não vou adivinhar, mas nós nos entendemos, né? Os octogenários, não é tarde demais. Não acredite a mentira do inimigo. Ele diz, agora você sabe, você descobriu isso, mas é tarde demais. Não, não é tarde demais. Você é um ser maligno e sua derrota já está acontecendo. Então agora eu liberei algo que estava dentro de mim, porque todo esse aspecto no esboço, a meta é o corpo. Agora as sessões 4 e 5. Estamos na sessão 4? Ok. Precisamos iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Somos realmente bem-aventurados. Algo de máxima importância esteve oculta em Deus. Se você fosse para algum seminário aqui na Califórnia, você ouviria sobre várias doutrinas e teologias, mas ninguém ousa. Ninguém lá percebe que Deus está se escondendo de você. Ele é um Deus oculto. Então, Deus está oculto, mas isso não significa que ele não esteja em nós funcionando. Mas precisamos perceber que isso esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. O Novo Testamento nos diz que a igreja era um mistério em Deus. Ao longo de todas as gerações, antes da época do Novo Testamento, a igreja era um mistério. Até mesmo Moisés, ele não sabia. Ele não chegou a conhecer. Nem os profetas, eles não sabiam. Mas eis-nos aqui. Vocês não estão felizes por estarem vivos neste momento, nesta era, na qual o Deus oculto está revelando coisas maravilhosas. Não somente para o nosso conhecer, e sim para o nosso tornar, o que nós estamos nos tornando. Na Bíblia, o mistério refere-se não apenas a coisas que são ocultas e desconhecidas a nós, mas também a coisas que estão ocultas no coração de Deus. Eu quero repetir. Na Bíblia, o mistério refere-se não apenas a coisas que são ocultas e desconhecidas a nós, mas também a coisas que estão ocultas
no coração de Deus. Somos bem-aventurados pelo Deus de bênção, além de descrição. Estarmos aqui sob o ministério da era na restauração do Senhor. Porque aquilo que esteve oculto no coração de Deus, até pela sua maior parte, foi tornado conhecido por nós para a nossa experiência e para o nosso desfrute. E nós estamos nos tornando isso. Esse é o princípio que rege os mistérios mencionados na Bíblia. O mistério de Deus é seu propósito oculto, o qual é dispensar a si mesmo ao seu povo escolhido. Logo, há a economia do mistério de Deus. Então, a economia é um arranjo para levar a cabo a vontade e propósito de Deus. Mas eu quero tomar uma pausa aqui novamente. O mistério de Deus é o seu propósito oculto. O que é isso? Isso é dispensar a si mesmo a nós. E eu espero que muitos de vocês, ou talvez todos vocês, cedinho pela manhã, quando você estiver mais acordado do que não acordado, certo? Espero que você diga: Senhor, por favor, supre-me com misericórdia e com a medida de graça para hoje. E todos os dias a graça lhe será mais do que suficiente. Mas há outro aspecto que eu recomendo que se faça parte da sua pessoa no seu relacionamento pessoal com o Senhor. Você talvez diga algo como o seguinte: Senhor, eu simplesmente te peço que hoje dispensas mais e mais de ti mesmo para várias partes da minha pessoa. Senhor, eu estou aqui como um vaso aberto. O irmão Witness Lee tem uma mensagem maravilhosa sobre isso. Aquilo que estava no coração de Deus em relação a nós, de maneira muito especial, Ele pode fazer o máximo para nós e em nós, se nos aproximássemos dele como vaso aberto. E haverá ocasiões, é bem comum e é necessário que peçamos algo para o Senhor. Senhor, por favor, ajude-me nisso, ajude-me, supre-me nisso. E certamente Ele vai prestar atenção àquilo, mas Ele está aguardando por um momento no qual não estejamos pedindo coisa alguma, que estejamos simplesmente com Ele, pessoa a pessoa, como um vaso aberto. E uma oração simples: Senhor, hoje eu estou abrindo cada aspecto da minha pessoa. Senhor, hoje, dispensa-te mais e mais, dispensa mais de ti para mim. E eu posso dizer honestamente, quando eu deitar a minha cabeça no travesseiro, apagando a luz, eu posso dizer honestamente: Senhor, obrigado pela dispensação de hoje. Então, o que fazemos enquanto dormimos, não tenho ideia.
Eu simplesmente gosto de dizer, Senhor, Senhor, protege-nos, mas simplesmente essa questão, irmãos, isso não é apenas uma palavra ou um ensinamento, isso terá um efeito maravilhoso no seu crescimento de vida. Repito essa palavra porque isso é sem fim, é uma preocupação em amor. Será que os santos estão crescendo em vida? Será que estão amadurecendo? Não demora décadas que esses irmãos aqui na frente, eles não são meninos, eles são homens, jovens. E elas não são meninas ali, elas são mulheres. Você não precisa ter 50 anos, 80 anos. Não demora tanto de chegar, de ir da idade de 12 anos de idade até 21 anos. Simplesmente interiormente há essa oração em você. Senhor, intensifica o crescimento em vida. Torna isso o mais normal possível. Mas no nosso lado, precisamos ser vasos abertos para o Senhor. E eu me lembro de ter tido uma reunião com irmãs treinandas. Isso faz 20 anos atrás. E uma irmã estava se formando. E eu lhe disse: será que você é uma pessoa aberta para a dispensação de Cristo? E ela deu uma resposta muito honesta: não, eu apenas estou aberta parcialmente. Então eu lhe encorajei: quando você voltar para a sua localidade, o dispensar irá começar. E talvez alguns anos depois eu a vi e eu vi o marido dela, ela tinha casado e ela estava experimentando o dispensar. Em Apocalipse 3, quando o Senhor falava aos mensageiros, não às igrejas, ele falava aos mensageiros das igrejas. Se ou não o mensageiro conseguiu falar para a igreja, essa é outra questão. Mas ele disse: se eu venho a você, eu estarei batendo na porta, mas você precisa abrir a porta. E eu entrarei e nós vamos ter um jantar juntos. Mas se a porta estivesse aberta, mas a pessoa não estivesse ali pessoalmente, Satanás iria entrar. E na verdade, ele já entrou no ser interior de milhões de santos. Mas uma coisa que eu posso definitivamente testificar a vocês, que talvez você tenha sido um vaso aberto, mas não de maneira com discernimento. Simplesmente aberto, você estava simplesmente aberto em qualquer lugar, a qualquer pessoa. E então o Senhor tornou isso conhecido, que o inimigo acabou de tentar penetrar. Ouça até o final. Simplesmente diga-lhe ao inimigo: sai daqui. A minha pessoa é para o Deus triuno. E ele vai obedecer. Não tente examinar a si mesmo. Mas você talvez queira ter esse tipo de oração: Senhor, eu teria deixado o inimigo entrar, porque eu não estava aberto de maneira sábia. Eu tomo a decisão sobre o teu guiar.
Inimigo, eu te repreendo. Eu pertenço espírito, alma e corpo ao Deus triuno. Sai de mim. O seu lugar é um lugar de fogo. Então, eu estou feliz porque nós recebemos o guiar para nos focar em dispensar a si mesmo. Ele escolheu você. Amanhã pela manhã, quando você acordar às 6 horas de manhã, eu já mencionei algumas vezes, eu queria que alguns irmãos acordassem às 5h20 e corressem 2 ou 3 quilômetros. É claro que eles estão adormecendo às 5 ou 6 horas da tarde. Bem, você pode estar bem acordado, mas vocês levantam às 6 horas. Bom, assim que você estiver ciente, você pode dizer: Senhor, eu te peço pela medida de graça para hoje e pelo teu dispensar. Eu sou um vaso aberto a ti. Dispensa o mais quanto possível e eu te dou acesso a cada aspecto do meu ser interior. Eu me lembro de ter orado algo semelhante a isso na minha comunhão com o Senhor, porque eu estava considerando um versículo que, depois que o Senhor morreu na cruz, ele desceu às profundidades, às profundezas, para falar para os principados malignos, para declarar que ele havia terminado o líder deles. Eu estava considerando como ele podia descer a tais profundidades. Então, Senhor, o Senhor quer penetrar, quer descer às profundidades da minha pessoa. E o Senhor começou a indicar para mim: eu quero acesso a cada aspecto da sua pessoa, aqui e agora. E eu lhe agradeço por isso. Simplesmente por ter esse dispensar ocorrendo de maneira cabal. E agora chegamos no pico. E o nosso tempo está muito bem. Talvez daqui a 8 minutos, mais ou menos, vocês poderão compartilhar, uns 20 ou 25 de vocês. Agora, Romanos 5, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida dos principados e autoridades. É por meio da igreja. É por isso que tivemos essa sessão importante sobre a igreja. É por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Vários aspectos, vários tipos do mistério de Deus se tornará conhecido dos principados e autoridades. E nós vamos ver mais tarde que esses principados e autoridades são principalmente Satanás e os seus anjos malignos no seu reino. E ele quer envergonhá-los de mais de uma maneira, mas numa maneira específica. Eu vou compartilhar só um pouquinho. Ele dirá algo semelhante ao seguinte: eu estou aqui estou falando diretamente a você, falando diretamente com você, para expressar a minha sabedoria. Mas você tentou anular a igreja. Você tentou destruir tudo. Mas olha o que eu produzi.
existe a realidade do corpo expressada nas igrejas locais em toda a terra. E é por meio da igreja, isso é Deus falando, ó. É por meio da igreja que a minha sabedoria, a minha multiforme sabedoria se tornará conhecida em todo o universo. E especialmente eu mostrarei a minha sabedoria em lidar com você, Satanás e poderes malignos e demônios. Eu declaro isso para todo o universo. Os principados e autoridades são os principados e autoridades angelicais, tanto bons quanto malignos. Efésios 3:10 refere-se especialmente aos malignos, Satanás e seus anjos. O Senhor quer fazer isso por meio das igrejas, aqui e agora, com base em tudo que apresentamos nesta mensagem até agora. Satanás tem seu reino, seus anjos e a sua esfera de governo. Ele tem. Sabemos de Mateus 12, Satanás tem o seu reino e Deus em Cristo tem o seu reino. E a batalha está sendo travada entre o reino satânico e o reino divino. A esfera de governo de Satanás está no ar e na terra. Então, essa é a esfera dele. Eu não posso dar muita mensagem aqui agora, mas o Senhor querendo, talvez seja durante o treinamento semianual. Para percebermos que a esfera de Satanás está no ar e na terra. E é por isso que é de máxima importância que percebamos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E estamos aqui em unidade com o Cristo vitorioso, que na cruz eliminou Nós não sabemos por que o Senhor não manifestou o que ele realizou na cruz. Mas vocês talvez tenham ouvido falar, ou talvez não, que Cristo esteve na cruz por 6 horas. Na segunda parte, na segunda metade, houve guerra espiritual na cruz. Porque Satanás finalmente percebeu: você está me derrotando, você está me destruindo. E o próprio Pai veio com seu filho e houve uma batalha, mas ele os despojou em vergonha. Foi esse tipo de guerra que ocorreu. Mas há algo importante em outro livro chamado Cântico dos Cânticos. Acho que talvez seja no capítulo 4, onde o Senhor diz a sua amada: venha comigo nos céus, aqui onde eu estou. Quero que você esteja onde eu estou. E a partir desta posição, podemos ver onde estão os poderes malignos nos ares, no ar e na terra.
E eu te trouxe aqui por várias razões, mas uma delas é que eu quero que apliques a minha vitória sobre eles e que traves a guerra espiritual e que o envergonhe, porque eu quero uma esposa, aparentemente uma mulher, para levar a cabo essa vitória. E é por isso que liberamos uma mensagem sobre isso algumas semanas atrás. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, não simplesmente objetivamente de Efésios capítulo 2, mas também exercitando o nosso espírito. Porque no nosso espírito há uma escada, sabemos isso de Hebreus, certo? Há uma escada que traz coisas maravilhosas para baixo e leva coisas maravilhosas para cima. Podemos estar sentados aqui, mas de repente estamos em outra esfera simultaneamente. É ali onde devemos permanecer, habitar, não importa qual seja a nossa situação física. Obviamente, nós ainda estamos na esfera física, porém, simultaneamente, estamos nessa outra esfera. Então, a esfera do inimigo é no ar e na terra, mas nós estamos por em cima dele e aplicamos a vitória a ele. Mas a estratégia do inimigo é nos manter aqui por baixo. E nós não percebemos que estamos perdendo a nossa posição, mas quando lembramos disso, nós voltamos, certo? O livro de Daniel indica que todas as nações na terra estão debaixo do governo de Satanás no ar. Vamos tomar uma pausa aqui um momento. Todas as nações na terra estão debaixo do governo de Satanás no ar. Vocês talvez tenham algum sentimento que naquele país onde eles estão lutando ali, e esse é um lugar terrível, mas na verdade há uma certa situação que a situação é igual no nosso país, pelo menos com respeito ao governo humano. Precisamos viver sob o governo humano, mas ao mesmo tempo estamos noutra esfera. Mas porque estamos debaixo do governo de Satanás no ar, ele tem uma maneira de usar as pessoas em poder. Em vários países, ele está por trás da cena. Eles podem nem crer que existe Satanás ou existe Deus, mas é isso que está ocorrendo. Por meio da igreja, Deus tornará conhecida a sua sabedoria, não aos seres humanos principalmente, mas àqueles anjos rebeldes que são os seguidores do inimigo de Deus. Deus quer envergonhar o inimigo no ar por meio da igreja aqui. Então, até mesmo a rebelião de Satanás está dentro da esfera da sabedoria de Deus. A sabedoria é expressada quando ela tem um arranjo para lidar com uma situação muito complicada. Quando há uma situação desafiadora, o que nós fazemos? Alguém pode ter conhecimento, mas eles não têm sabedoria. Então, eles agem pelo seu conhecimento, mas as coisas pioram. Mas se eles têm a sabedoria, o Senhor quer mostrar a sua sabedoria em cada oportunidade.
Ele deseja mostrar a sua sabedoria por meio da igreja a todos os poderes malignos. Quando vocês se rebelaram milhões de anos atrás e as pessoas na Terra se tornaram demônios com vocês, tinham o seu próprio domínio, o seu próprio reino, se achavam intocáveis, mas agora vocês sabem, eu estou numa esfera mais elevada e eu vou exibir ao universo as minhas maneiras, os meus caminhos, a minha maneira de lidar com vocês. Se não fosse pela rebelião de Satanás, a sabedoria de Deus não poderia tornar-se conhecida de maneira plena. Então, por causa da rebelião satânica e tudo que ele tem feito, eis uma oportunidade para o Senhor envergonhá-lo por meio da igreja. Olha como eu vou aplicar a minha sabedoria para lidar com isso ou lidar com aquilo. E até mesmo pessoas malignas em poder. Na Segunda Guerra Mundial, como eles todos terminaram, acabaram em vergonha, envergonhados. Eles se achavam intocáveis, nem quero nomeá-los. É apenas um indicador que o Senhor, de maneira sábia, ele sabe quando levar o contra-ataque. Satanás criou muitas oportunidades para a sabedoria de Deus ser manifestada de maneira multiforme, ou seja, de várias maneiras e aspectos e a partir de muitos ângulos. Então, Satanás ele causou as oportunidades para que Deus o envergonhasse. Por meio da igreja, nós seremos o canal que o envergonha ao máximo. Por fim, Satanás, o inimigo de Deus, será subjugado e passará a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Ele será envergonhado. E ele será subjugado. E ele vai perceber, não foi apenas o poder de Deus para lidar comigo, mas ele aplicou a sua sabedoria à situação. E ele produziu a igreja como canal, aplicando isso. Então, esse é o Deus triuno por meio da igreja, testificando, exibindo a sabedoria de Deus, a derrota do inimigo. Quando os escolhidos e redimidos de Deus participam e desfrutam das riquezas de Cristo, essas riquezas os constituem a igreja, por meio da qual a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e autoridades angelicais nas regiões celestiais. Nós somos o povo escolhido e redimido de Deus. Nós participamos e desfrutamos das riquezas de Cristo. E essas riquezas nos constituem a igreja. E, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e autoridades angelicais. Talvez ele esteja fazendo isso agora mesmo. A igreja está tendo uma reunião e, por meio da igreja, eu deixo você saber. E podemos dizer simplesmente, Senhor, obrigado. Nós declararemos a tua sabedoria ao inimigo, envergonhando-o. Nós somos o canal, derrotando-o. Virá o dia em que, por meio da igreja, Satanás e seus anjos serão envergonhados. Não vejo a hora. Eles perceberão
que tudo o que fizeram deu a Deus a oportunidade de manifestar a sua sabedoria. Amém. Então, ore com alguém que está ao seu lado, depois venha ao microfone. Teremos mais de 25 minutos, 30 segundos cada pessoa. Ok? Orem e falem.